Boa noite. Estamos começando mais um programa O Livre, transmitido sempre às terças-feiras pela Band MT TV Cidade Verde. E hoje vou entrevistar Fabrício Carvalho, além de maestro da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. Fabrício é secretário de Articulação e Relações Institucionais da mesma universidade. Vou entrevistá-lo em companhia de Camila Della Valle, que é apresentadora do Jornal de Mato Grosso, também é estrela da bancada do Pop Show e repórter. E Micael Favalesa, que é repórter do site O Livre. Fabrício, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui nos estúdios da TV Cidade Verde para conversar sobre cultura. Muito obrigado, Augusto. Prazer. Eu queria começar pelo seguinte, o que é que faz vamos tratar do maestro, do seu trabalho. Aliás, acabei de saber que você também tem uma banda, falaremos dela. O que é que faz para que os nossos espectadores entendam claramente com quem conversamos o secretário de Articulação e Relações Institucionais da Universidade? Augusto, a minha missão na UFMT, primeiro que eu sou um funcionário público federal, né, há 20 anos e tenho muito orgulho disso. Eu entendo que servir ao público é um dom, é uma característica que não é todo mundo que tem, assim como ser médico, como ser jornalista, né, você tem que ter vocação e tem que fazer muito bem feito. A Universidade Federal de Mato Grosso tem um portfólio de ações, tem uma capilaridade, uma possibilidade de transformação social muito grande. Mas, por vezes, até pela característica do pesquisador, do professor, isso fica enclausurado, isso fica fechado. Então, a nossa secretaria é responsável por fazer essa comunicação com o mundo exterior. É a ponte com a sociedade. É a ponte com quem precisa da informação. E eu aproveito um pouco essa característica do maestro de conversar com o público, de falar com as pessoas e duplico isso, conhecendo como eu conheço a potencialidade da Universidade Federal e a sua possibilidade de transformar na ponta, e sou quase como um vendedor das potencialidades da universidade, conversando com desde o sistema produtivo. Não só da orquestra. Não mais. Eu fui pró-reitor de extensão durante 8 anos, os últimos 8 anos. Então tive a chance de conhecer muito por dentro da universidade. Eu entrei na universidade moleque ainda, para estudar música, ganhei uma bolsa e fui estudar. Depois fiz concurso, entrei e hoje sou secretário depois de ter sido pró-reitor. Então, além da paixão, eu tenho algum conhecimento por dentro, de saber o que a gente pode responder para as demandas sociais. E aí, converso com todo mundo, desde o setor produtivo, desde as associações de produtores da soja, por exemplo, que precisam de alguma solução para uma determinada semente para resolver um problema em Lucas do Rio Verde, um setor produtivo, até uma solução social dos atingidos por barragens. Perfeito. Então, isso me dá uma possibilidade bastante ampla. Acho perfeito, porque um dos problemas das universidades estaduais, federais, todo tipo de universidade, é esse encasulamento. A gente não fica sabendo o que é feito lá. Então, parabéns pela ideia. Camila Della Valle. Obrigada, Augusto. Fabrício, é um prazer recebê-lo aqui, como o Augusto já começou dando as boas-vindas. Eu quero perguntar sobre música. O senhor é maestro, né? E quando a gente fala em maestro, pensamos logo em concertos musicais, naquela música para as elites, né? Música erudita. De fato, a música erudita, usando esse termo, ela é destinada apenas para um seleto público ou não? No Brasil, falta um espaço de compartilhamento mais abrangente dessa música, ou as pessoas que não sabem, talvez, apreciá-las? Pensei que você fosse falar assim, o maestro, quando a gente imagina, é aquele senhor de barba branca, velhão, né? Não, porque eu te conheci, então eu vi que não é bem assim. No imaginário popular, acho que tem isso um pouco. Exato, aquele que parece Deus, assim, né? Não, Camila, a sua pergunta é ótima. A música, ela é livre, ela precisa ser liberta de qualquer tipo de preconceito. Desde a música erudita, né, como você colocou muito bem, que é a música clássica, como a maioria das pessoas conhece, que é a música que vem de 1650 com Bach, com Telemann,
né? Com Vivaldi, as 4 estações que todo mundo conhece. Vocês são mais jovens, vocês não lembram da propaganda da Vinólia, dos sabonetes, Augusto lembra. Claro. Então, a música é utilizada inclusive como meio de publicidade, e isso é ótimo, a boa música, né? Então, a boa música, ela tem espaço em qualquer lugar, desde que as pessoas a conheçam. Nosso trabalho na Sinfônica, de uma universidade pública, é justamente permitir que as pessoas conheçam. Eu adoro tocar em praça pública, mesmo que a gente às vezes toque com um cheirinho de churrasquinho do lado, mas você percebe que as pessoas têm essa motivação e têm essa sensibilidade de te entender. Eu não acredito numa música de elite, assim como não acredito que a educação seja de elite. Eu acho que no final das contas, Camila, é tudo uma questão de informação. Quanto mais informadas são as pessoas, e aí é literatura, é música, é artes plásticas, é cinema, quanto mais informadas forem as pessoas, maior o poder de absorção dessas informações e maior o poder de reflexão e reação, né? Se só me empurrarem o arrocha, a sofrência, como a gente estava falando antes de começar o programa, eu só vou entender que aquilo é o que eu tenho que me alimentar disso. E isso não é verdade. Quando a gente faz concertos ao ar livre, a gente percebe que as pessoas mais simples, às vezes, são as mais tocadas. Antes da pergunta do Micael, eu vou dar um depoimento pessoal que falávamos há pouco disso. Na campanha das diretas, em 1983, 84, eu fiquei muito comovido quando, pela primeira vez, eu vi num comício, em São Paulo, um comício com 100 mil pessoas, no Vale do Anhangabaú, a apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, Isso. do Benito Juárez. Espetacular pela reação do povo. O povo ouviu em silêncio religioso e adorando. E aí eu me dei conta disso. O povo, ele gosta de saber, ele não tem acesso. É verdade. E aqui você tem conseguido garantir o acesso do povo mais humilde, então, aos seus conselhos. Há 20 anos, Augusto. Isso é uma condição que a gente coloca, que a universidade planejou, sempre com orçamento para isso, com a cabeça aberta para buscar parcerias público-privadas, inclusive com os meios de comunicação, né, para fazer a coisa virar de maneira muito clara e objetiva, para que, em vez de você fazer um concerto, por exemplo, no teatro universitário com 500, 600 pessoas, você faz um concerto para 30 mil. Ótimo. Então a mensagem chega muito mais direta, muito mais clara, muito mais franca, muito mais honesta. Eu prefiro muito mais esse tipo de encontro. Mas não é a mesma condição técnica. Sabe, não é hora da gente pensar ainda nas condições técnicas. Muita coisa para fazer de base ainda, para a gente poder ainda repensar, sabe, se o Mozart está saindo com a técnica necessária. As pessoas ainda têm fome de cultura. E eu acho que quanto mais a gente tiver a chance de colocar isso para as pessoas, maior a chance dessa reflexão acontecer. Perfeito. Micael. A orquestra tem 20 anos aqui já com você à frente, né? E é difícil manter uma orquestra, tem um custo muito alto, né? Como que a orquestra vem se mantendo nesse tempo aí e agora? Como que é o modelo de financiamento que você pensa para a orquestra? E a gente tem uma outra orquestra aqui, que é a Orquestra do Estado de Mato Grosso, né, que é um outro modelo também de financiamento. A Sinfônica também. Do Estado de Mato Grosso. Queria que você falasse sobre esse modelo de financiamento para a orquestra. Você coloca um ponto importante para a gente conversar com as pessoas. Não é um organismo barato, porque você pressupõe que um músico que seja de orquestra sinfônica estudou ali 20, 30 anos. Um instrumento bom, um bom violino, custa 30, 40 mil reais. Isso não é um instrumento top. Um conjunto de tímpanos, aqueles grandes tambores, né? A gente usa 2 pares na orquestra, custa 150 mil reais. Um piano custa 250 mil reais. Então é um investimento. Orquestra sinfônica é um índice de desenvolvimento dos países. Significa o seguinte, quanto mais orquestras sinfônicas nos países, numa cidade, maior o nível. É igual o valor de um Big Mac, por exemplo. Você mede, né, a inflação e o desenvolvimento pelo valor do Big Mac. O número de orquestras sinfônicas é um fator de avaliação. Então, você está no meio do Brasil, no Mato Grosso, um estado eminentemente agropecuário, né, que precisa cada vez mais de dimensões continentais, Exato. Com 141 municípios, alguns deles paupérrimos, sem nenhum tipo de informação, e você tem que dar conta de chegar até as pessoas e levar isso com qualidade.
há um esforço muito grande da universidade destinando orçamento, há um esforço muito grande nosso, da reitora Miriam Serra, de ligar para alguns empresários, de ligar para prefeitos, olha, quer orquestra na sua cidade? Vamos dividir os custos. Custa lá R$50 mil, 25 para você, 25. Muito claro. Tem que ser com assim. os municípios daí. Tem que ser assim, Micael, senão não funciona. Existe espaço, como perguntou o Micael, estava dizendo que são duas. Existe espaço para duas orquestras em Cuiabá? Para mais orquestras? Existem para mais. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Se a gente tivesse 141 orquestras, Augusto, seria o ideal. Assim como eu acho muito simples você ter 141 coros. Vila Lobos, no início do século XX, ali no início do canto orfeônico, na gestão Getúlio Vargas, quis fazer isso no Brasil. O canto orfeônico, o secretário de música que ele foi, né, a ideia dele era fazer coros em todo o Brasil, entendendo que a música absolutamente está diretamente ligada no desenvolvimento das pessoas. Lembra dos grandes concertos no estádio do Vasco da Gama, São Januário, que ele tinha uma batuta desse tamanho, ele reunia várias bandas e coros das crianças, todos, enchia o estádio do Vasco da Gama. Para mim, era isso que tinha acontecido no país, que a gente revolucionasse as coisas pela cultura, pela sensibilidade, pela educação. Quanto mais orquestra, melhor para o Estado. O Brasil tem o número de orquestras razoável? Como é que Não, muito pouco. Nós temos duas grandes orquestras hoje de nível internacional. Temos a Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, um projeto do governador... começou ainda com Mário Covas, depois toda a administração PSDB deu um incentivo, o próprio Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, é presidente de honra, né, entendendo frequenta concertos. Frequenta concertos. E a Sala São Paulo, né, que é uma estrutura fantástica. E a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Veja que eu falei Sinfônica do Estado de São Paulo e Filarmônica. Qual a diferença Isso nisso? que eu ia te perguntar. Qual é aí que eu acho que é a grande sacada das pessoas. Sinfônica, em tese, é uma orquestra mantida pelo Estado, estatal. Tem lá o Estado que banca os salários dos caras, né? E tem essa cobertura institucional. A filarmônica, o termo filarmônica, vem de filantropia. Filantropia é quando você saca do bolso e faz a filantropia. Então, uma orquestra filarmônica, em tese, é uma orquestra que tem o financiamento de um conjunto social, de um grupo de empresários. Não há diferença quanto a repertório e instrumentos musicais. Não, nem formação, nada. É no financiamento. No meu modelo ideal, as orquestras deveriam ser filarmônicas com subsídio estatal também, porque só colocar segurança, saúde, educação e cultura na mão do Estado, eu acho que o Estado só vai fazer bobagem como tem feito. Então, essa dualidade, as parcerias público-privadas, no meu entendimento, para a orquestra sinfônica e para aparelhos de cultura, seria a melhor opção para o Brasil. Perfeito. Fabrício, por que o brasileiro não tem o hábito de escutar a música clássica ou erudita? Será que nós deveríamos inserir o ensino musical desde a escola, o ensino fundamental? Seria uma alternativa? Eu estudei canto orfeônico. Já teve. Já eu não. Eu também não peguei. Em 2008, Camila, se não me falha a memória, final do governo Lula, foi instituído o ensino de música nas escolas. Agora, a iniciativa eu acho que é válida, é importante, assim como foi em 1934, 35, né, pouco mais, antes do início da Segunda Guerra, final da gestão Getúlio. O que eu acho que o equívoco é vir de cima para baixo, assim, a partir de agora tem que ter música nas escolas, mas a gente não tem professor. Nós não temos nas escolas sequer merenda suficiente. Como é que você vai ter uma sala de aula, instrumentos de qualidade? Entendeu? Então não é simplesmente uma lei. Olha, agora você tem que fazer música. Não é assim. Não vai funcionar. O trabalho de base, de socialização desde a creche da criança é fundamental. O trabalho em casa dos pais, e não ouvirem só de novo, vou citar, o pessoal da Rocha vai ficar bravo comigo. Ou a Rocha, a mãe ouvindo no rádio, né? Se tem que ouvir outras coisas, o trabalho é de base mesmo, né? E para isso tem que ter estrutura, para isso o país tem que estar organizado, o país tem que estar equilibrado, a oferta tem que ser muito maior. As pessoas não, respondendo diretamente a tua pergunta, as pessoas não gostam de música
Não é porque não gostam, é porque não conhecem, não tem a chance. Né? Eu vou insistir. Toda vez que eu vou para a praça pública, eu vejo as donas Marias, as donas Joanas emocionadas vindo falar comigo, chorando, que essa tal de música do Beethoven é um negócio bonito demais. Claro. E aí você fala assim, então vamos lá no teatro, os concertos são ao ar livre, a entrada franca. Só que essa é uma gotinha no oceano, é um pinguinho de sal no saleiro, né? Tem que ser uma ação de guerra de Estado que só a educação vai fazer. Vamos agora para um ligeiro intervalo. Voltamos já já para o segundo bloco da entrevista com Fabrício Carvalho, maestro da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. Até já.